Olá, dominadores, mais uma quinta-feira de análise de processo minerário, que na verdade está sendo gravado numa sexta, mas aconteceram alguns imprevistos, mas estou aqui para honrar o meu compromisso de vocês de aula nova de análise de processos minerários toda semana. E aqui na tela eu já estou compartilhando um processo que veio de sugestão de uma dominadora do processo minerário que ela quer entender uma situação muito específica. Então, antes de ir para o que eu compartilhei hoje nos meus stories, dos casos que eu compartilhei nos meus stories, eu acho interessante começarmos por esse aqui, como sempre, para a aula ser mais útil para você que está aí do outro lado assistindo. E deixa também nos comentários sugestões de processos que você gostaria que fossem analisados nas próximas aulas, na próxima aula. Então, esse processo aqui é um processo de 2013, é um requerimento de pesquisa lá no estado de Roraima. Aqui em Roraima a gente tem algumas peculiaridades, a região norte como um todo, em relação à terra indígena, em relação à faixa de fronteira Roraima, principalmente, a questões também de unidade de conservação. Então, esse processo a gente vai se deparar com uma dessas situações. Ele é de uma pessoa física para Tântalo, no município de Caracaraí. O que aconteceu com ele? Nada. A pessoa só protocolou o pedido de requerimento de pesquisa lá em 29 de 4 de 2013 e apareceu esse processo aqui, esse evento, desculpa, processo localizado em faixa de fronteira, dia 2/5 de 2013. E depois disso, nada mais aconteceu com esse processo minerário. Se você for olhar no SEI, não tem nenhum documento desse processo, porque é um documento de 2013, não teve mais movimentação, nem mesmo pelo próprio titular. E o que a gente faz num caso desse? Primeiro, eu quero que você entenda que faixa de fronteira é possível requerer, sim, atividade, tanto para pesquisa quanto para lavra, extração mineral e pesquisa mineral, pessoa física e pessoa jurídica. Tem algumas regras em relação à pessoa jurídica, que quem é dominador já sabe que tem uma aula específica para isso. Mas eu quero focar com vocês em relação à pessoa física, quais tipos de documentos a gente tem que instruir esse requerimento de forma adequada. Pensando também numa pessoa que está interessada em dar andamento nesse processo minerário, o que ela pode fazer? Tem que entender primeiro o que foi protocolizado nesse requerimento de pesquisa, mas pelo visto ele não foi feito de forma completa, mas também a ANM não emitiu nenhum ofício do NPM na época. E recentemente a ANM tem feito como nesses casos, quando faz lá pelo REPEN, né? Que pelo REPEN você só vai lá e coloca as informações. Você não tem como anexar a documentação, só se anexar depois. E aí a ANM tem feito muitos ofícios pedindo complementação de informações em relação às áreas em faixa de fronteira. Esse é um processo mais recente, então esse foi um dos casos, em nome de pessoa física, que a ANM solicitou complementação de informação. Então, se atentar para essas informações que devem ser apresentadas para complementar o processo. Deixa eu só aumentar aqui um pouco. Nossa, agora ficou grande demais. Deixa eu diminuir, deixar como tá. Assim, fica melhor. Então, o que ela pede aqui quando é pessoa física? Certidão de nascimento ou de casamento, com respectiva averbação, e se for o caso de óbito também do cônjuge, apresentar a prova de estar em dia com obrigações referentes ao serviço militar. Isso serve para homens, as mulheres não precisam apresentar esse documento. Apresentar provas de estar em dia com suas obrigações relacionadas com a Justiça Eleitoral. E aqui uma certidão de quitação eleitoral emitida pelo site acho que a TJE, é suficiente. E apresenta isso na forma de um ofício simples, responde esse ofício, protocola via protocolo digital, resolve esse conflito da faixa de fronteira. Então, nesse caso desse processo aqui, o titular teria que complementar, possivelmente, acredito que ele não tenha complementado. Como é um processo mais antigo, hoje a ANM não coloca mais esse tipo de evento dessa forma. Ela não deixa mais explícito assim na descrição do evento do processo minerário. Então, como é uma coisa, processo de 2013, então antes ela deixava isso de forma bem clara. Mas quer dizer que esse requerimento será indeferido? Depende. Daí a gente teria que entender mais o que tem dentro do processo físico desse processo minerário, dos autos físicos desse processo minerário. Entender se depois desse evento aqui, a ANM anexou mais algum tipo de documentação, solicitando um ofício, alguma coisa, um ofício que às vezes nunca foi publicado, enfim. Entender essas questões, se quiser resgatar esse processo.
No caso de uma pessoa interessada nessa área, como ainda não foi indeferido, também tem que aguardar, ver o que vai acontecer. Pode solicitar uma celeridade na análise, assim, ou solicitar que a ANM mexa esse processo de alguma forma para entender se vai emitir o alvará de pesquisa ou não. Ou tentar dar uma de João sem braço e ir lá no sistema SOPR e cadastrar essa área para entrar no possível edital. Mas ela, agora, do jeito que ela está aqui, ela não é elegível à disponibilidade, então pode ser negado essa análise. Então, o caminho seria movimentar esse processo minerário para que a ANM analisasse ele o mais rápido possível. Então, bem, essa questão aqui é só você tentar em relação à data mesmo. E faixa de fronteira, sempre que vocês fizerem requerimentos, tomem cuidado com essa questão da faixa de fronteira. Não que é proibido, mas é que possivelmente vem essas exigências da ANM em relação à documentação complementar. Entendido aqui? Vamos agora para os stories. O que eu compartilhei casos nos meus stories hoje? Casos que eu estava estudando por acaso essa semana. São alguns casos um pouco mais antigos. Esse aqui é um caso... É antigo não, esse aqui é 2023. Esse aqui é um caso interessante, vou abrir no Cadastro Mineiro, mas aqui eu quero mostrar as perguntas. Então, esse processo que eu chamei de processo 1, mas eu vou compartilhar os números aqui com vocês, para entender, primeiro, a partir de qual momento o pedido de desistência do requerimento é válido. Aqui eu coloquei duas opções. Na data do protocolo da desistência ou após a homologação no Diário Oficial da União, DOU, Diário Oficial da União. A segunda pergunta para esse processo foi em relação a estar livre ou elegível à disponibilidade onerada pelo titular, aguardando a análise de recursos. Aqui vou explicar com mais detalhes para vocês. O que acontece com esse processo minerário? Ele é um requerimento de pesquisa lá no Espírito Santo para titânio. Teve o requerimento protocolizado em 17/10/22 e o titular, ele protocolou a desistência do requerimento em 16/12/2022. Possivelmente a desistência total. Eu não cheguei a ver se o pedido foi total ou parcial. Deixa eu ver. Qual foi a data? 16/12/2022 aqui. Foi essa a comunicação dele. Vamos olhar se foi uma desistência total ou parcial. Renúncia, desistência aqui, só para vocês entenderem, renúncia. Renúncia é quando já tem um título minerário. Então, se esse processo específico tivesse um título, um alvará de pesquisa, já a gente solicitaria uma renúncia. Mas como é requerimento, a gente pede a desistência. Bom, aqui ele não falou se era parcial, então entende-se que é uma desistência total, que ele solicitou desse processo minerário aqui. E na sequência a ANM fez o quê? Ela homologou essa desistência, ela aceitou essa desistência de boaça. Mas o que acontece aqui? A partir do momento que a gente protocola um processo minerário, tanto um pedido de desistência ou um pedido de renúncia, se for o caso de um título, o pedido já conta, você já tem os seus efeitos a partir da data do protocolo. Então, para esse caso específico, a desistência começa a valer a partir de 16/12/2022. E não a partir da homologação da ANM. A homologação da ANM é o procedimento deles, padrão, e depois fica elegível à disponibilidade. Mas não precisa aguardar a ANM homologar esse pedido de desistência ou, no caso de pedido de renúncia, que a data que vale é a data de protocolo. E quando a gente faz renúncia ou desistência, a gente tem que estar muito seguro dessa decisão. Por quê? A partir do momento que a gente protocolou, esquece. Não dá para voltar atrás. Ainda mais assim, muito tempo depois, ou sei lá, esquece. Não, a ANM não aceita que volte atrás dos pedidos. Muito difícil. Pode acontecer algum caso assim extraordinário, ter precedente? Talvez. Eu não tenho conhecimento. Eu tenho conhecimento de pessoas que pediram e estão aguardando. Esse caso aqui, o titular pediu uma reconsideração em relação a essa desistência, mas olha só o que ele fez. Esse dele eu acho que não tem chance nenhuma da ANM aceitar, porque se ele tivesse feito esse pedido de desistência, da desistência, mas se ele tivesse feito esse pedido de reconsideração ou para a ANM desconsiderar o pedido de desistência dele antes da homologação, eu ainda diria que poderia ter alguma chance. Mas ele fez isso depois da desistência já ter sido homologada e publicada.
E ele ainda fez isso depois dos 10 dias, porque qualquer tipo de publicação da ANM no Diário Oficial da União, tirando alguns prazos específicos, que é a questão de indeferimento de requerimento de pesquisa, que são 60 dias, mas em casos de publicações que a gente não concorde, a gente quer apresentar o recurso, nesse caso específico, por exemplo, de homologação da desistência, seriam 10 dias. E ele apresentou esse pedido aqui muito tempo depois, 14 de junho de 2023, né? Já tinha passado esse prazo dele de 10 dias também. Muito dificilmente a ANM vai aceitar esse pedido dele de reconsideração do pedido da desistência. Que mais, assim, tiver interesse, acompanhe esse caso para saber um pouco mais como é que ele vai se desenrolar. Mas achei interessante trazer isso aqui para vocês e principalmente trazer aqui como que a ANM faz isso. Após a homologação, ela já deixa expresso que a área deve ser declarada em disponibilidade nos ofícios. Por que que eu trouxe essa questão para vocês, além de ser assim muito frequente e tudo mais? Porque eu fui questionada esta semana sobre, mas eu pedi a desistência do requerimento, ainda era um requerimento, não chegou a ser um alvará, então considero que a área ainda não estava onerada. Não é verdade. A área só é não considerada onerada a partir do momento sim, que a documentação não foi analisada, não analisada ainda, mas se ela foi apresentada de forma completa, algo nesse sentido. E daí ela vai ser indeferida sem oneração, porque não chegou a ser nem onerada. Mas nesse caso de requerimento de pesquisa, como a ANM ainda não tinha analisado, o titular ainda tinha o seu direito de prioridade. Então, nesses casos de desistência e renúncia, a área fica elegível à disponibilidade, ela não fica livre. Tomem cuidado com isso. Toda vez que vocês observarem nos eventos, na descrição de eventos, desistência ou renúncia, esperem que a área vai ser colocada no próximo edital de disponibilidade. Agora vamos para o processo 2 dos stories, o segundo caso que eu coloquei aqui. Esse eu vou abrir para vocês no Cadastro Mineiro, porque é impossível olhar aqui que eu quis colocar todos os eventos para a gente analisar de forma global mesmo. Mas a primeira pergunta foi o motivo de caducidade do alvará de pesquisa do processo 2. Foi não comunicado início dos trabalhos de pesquisa, não pagamento da TH taxa anual por hectare, não apresentação do relatório final de pesquisa, não apresentação do relatório parcial de pesquisa. E a segunda pergunta, se um cliente aparece, pergunta para você, está interessado nessa área. Nossa, gente, desculpa, eu esqueci de pausar aqui o negócio. Então, se um cliente aparece com você, chega em você interessado nessa área, o que você vai recomendar para ele, qual a solução que você vai dar para ele? Vai falar para ele requerer a área imediatamente? Para ele que tem que negociar com o titular atual, porque ele deve aguardar um edital de disponibilidade. Então, esse processo também é um processo interessantíssimo. É um requerimento de pesquisa. Lá de 2015. Aqui eu já estou começando com os eventos, aqui. Mas aqui é o número dele, é uma área no Pará, para Diamante, no município de Moju. Então, vamos aqui entender. Requerimento de pesquisa protocolizado em 2015 teve o alvará publicado para 3 anos de validade. E aqui a gente recorda as obrigações do alvará de pesquisa. Primeira delas, comunicado no início dos trabalhos de pesquisa. A gente já identifica que não teve aqui. Não houve comunicado nenhum após 60 dias de publicação. Segunda obrigação, pagamento de taxa. Ele não pagou nenhum ano, tanto que aqui vieram os autos de infração da multa por conta do não pagamento da taxa anual por hectare. E ele também não regularizou essa questão da TH, no sentido assim, na hora que a multa foi aplicada, ele não pagou imediatamente. Se ele tivesse pago, a ANM ainda conseguiria estar com o alvará dele de pesquisa ativo, mas ele simplesmente ignorou todas as taxas anuais por hectare desse processo. O que acontece nessa situação? O alvará de pesquisa ele é caducado. A partir do momento que o alvará de pesquisa é caducado, a área fica elegível, a disponibilidade ela não fica livre. E nesse caso aqui teve um pedido de vice-cop e tudo mais, a ANM foi insistindo com as outras taxas que não foram pagas, o alvará foi caducado em 2017, ele não pagou 2016, porque foi março, então ele teria que pagar até 31 de 7 de 2016, e também até 31 de 7 de 2017, que a caducidade veio muito depois. Na verdade, veio antes. A caducidade veio antes de fazer o aniversário. Então, já no primeiro ano, a ANM caducou o alvará de pesquisa.
vieram as notificações, e assim, esse titular, ele tá com tem que pagar essas taxas vigentes, essa taxa de 2017, principalmente porque o alvará caducou depois, então não considera a segunda taxa. Então, o titular, ele mesmo que o alvará de pesquisa tenha caducado, tá lá o nome dele inscrito que ele está devendo. Então, o que a gente vai entender daqui para frente que teve pagamento das multas e teve pagamento da TH efetuado. E aí, pelo que eu estava olhando, ele fez também é, aqui um processo de cobrança, que significa que ele fez um processo de parcelamento dessas taxas e multas que estavam e multa que estava pendente. E aqui outro evento que já indica que a área vai para disponibilidade é quando aparece isso aqui, área apta para disponibilidade. E veio um edital, foi até publicado o edital para essa área, que foi 15/12/2022, que é o edital da sétima rodada, que foi cancelado. E até hoje, desde essa data, a ANM não publicou mais nenhum edital de disponibilidade. Então, eram previstos dois editais em 2023, não veio nenhum, nem mesmo esse da sétima rodada, que deveria finalizar em 2022, ele não finalizou, finalizou apenas o da sexta rodada, que era referente à PLG. Então, assim, muito delicada a situação. A pessoa interessada nessa área vai ter que fazer o quê? Aguardar um novo edital de disponibilidade, porque por mais que esse tenha sido cancelado, a área também não fica livre. Ela vai ser colocada num próximo edital de disponibilidade. E aí sim a pessoa interessada vai poder participar desse edital. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Não esqueçam de deixar sugestões para as próximas aulas. Até a próxima semana.